algo que nós fazemos todos os dias. E se somos cristãs, desejaremos fazê-lo para a glória de Deus. Vestir-se. Cremos que ao escolher as roupas que usaremos em nosso dia a dia, não devemos nos basear essencialmente em nossa cultura. No momento da história em que vivemos, em nossos gostos pessoais e em nossa condição financeira, apesar de serem fatores importantes, mas o fundamento de nossas escolhas devem ser os princípios da Palavra de Deus sobre esse assunto. Na Bíblia, encontramos duas passagens nas quais buscaremos meditar para nossa instrução e edificação quanto a este assunto. 1 Timóteo 2, do 8 ao 10, e os primeiros versos do capítulo 3 de 1 Pedro. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Como cristãs, cremos que estes textos expressam de forma clara princípios da vontade de Deus para nós, quanto a como devemos nos vestir de modo a honrá-lo. Entendendo que esse não é um estudo exaustivo sobre o tema, e tendo os textos sagrados acima citados como fundamento da nossa meditação, consideremos. Deus dá ordens claras sobre como as suas filhas devem se vestir. Nós, cristãs, cremos que as Sagradas Escrituras são a única suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Assim, não estamos no mundo sem regras, mas nosso Pai Celestial nos revela em Sua Palavra como devemos nos portar de modo reto, justo e digno daqueles que são conhecidos por serem o seu santo povo. Ao listar os 66 livros da Bíblia, a Confissão de Fé Batista de 1689, em seu primeiro capítulo, afirma que todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. Essa afirmação da confissão tem por base e deriva a sua autoridade a partir de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Assim, se nós precisamos corrigir o modo como nos vestimos, ou ser instruídas quanto a esse assunto, devemos ir à Bíblia para receber orientações, e encontraremos que a sua palavra é proveitosa para nos ensinar, instruir e corrigir em todo o caminho de obediência a Deus. Sim, vestir-se conforme as prescrições das palavras de Deus não é uma opção para as cristãs
ou algo que pode ser deixado à nossa própria imaginação e opiniões pessoais sob pretexto de liberdade cristã. Mas é uma questão de obediência a Deus, visto que Ele não nos deixou sem instruções de como são as roupas que lhe agradam. Vestir-se conforme a palavra de Deus honra ao Senhor e abençoa os nossos próximos. É uma boa obra, quando feita a partir de um coração cheio de fé, purificado pelo sangue de Cristo e que o ama e deseja viver para refletir a sua glória e santidade nesse mundo caído. E vimos acima que Deus deseja que nos enfeitemos com boas obras. Essa é a nossa primeira consideração e fundamento. A palavra de Deus nos instrui e corrige quanto ao modo de nos vestirmos, e é suficiente como regra para nos amoldar à vontade de Deus quanto a essa questão.